Salve Maria! Meu nome é Davi Luzetti e essa é a terceira aula da nossa consagração total à Nossa Senhora. Nós estamos nos 12 dias preliminares, né? São 33 aulas meditando o livro do Tratado da Verdadeira Devoção da Santíssima Virgem. Se você não viu as aulas passadas, dê uma olhadinha nas aulas passadas, é sempre uma continuação. Nós vamos crescendo diante do conhecimento e do amor que se deve ter com a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Então, como eu já tenho dito, para todos aqueles que querem fazer a consagração, é preciso que leiam esse livro. E aí hoje nós vamos tratar do parágrafo 16 ao 21. Então, todos que estão conosco nessa jornada, ao terminar aí esse vídeo, convido a fazer a leitura deste livro, que tem disponível em PDF, fácil na internet, ou que se adquira o livro, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre a necessidade dessa devoção, né? Nós temos basicamente dois princípios sobre a necessidade da devoção. E vamos tratar do primeiro princípio, que Deus quis servir-se de Maria na encarnação. Na primeira aula eu já coloquei um pouco esse ponto, né? Por exemplo, nós vemos no Evangelho algumas decisões. Por exemplo, Deus poderia ter feito a cura do cego de diversas maneiras, mas ele escolheu cuspir no chão, fazer ali um pedaço de barro e tacar no olho. Por quê? Porque Deus quis assim. São várias as decisões que Deus faz e que, embora nós nem sempre entendamos, se é a decisão de Deus, nós precisamos honrá-la. E uma dessas decisões de Deus foi querer se servir da Virgem Maria, da encarnação. Deus poderia simplesmente rasgar o véu, abrir os céus e se encarnar. Deus poderia fazer com que viesse de uma relação normal entre um homem e uma mulher. Poderia. Deus pode tudo. Mas Deus escolheu uma virgem para honrar a profecia de Isaías, que diz: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, que se chamará Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. Esse Deus conosco, esse nome, como todos os nomes no Antigo Testamento, faz referência à missão, né? Ao ser, mais do que propriamente somente um nome, né? Ou seja, Deus vem estar conosco literalmente, em carne, em osso, em Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. E algo que é bem interessante, que vai trazer aí o parágrafo: o mundo era indigno de receber diretamente Jesus Cristo. Então Deus preparou uma morada para si. Uma morada pura, uma morada santa. A verdadeira terra santa. O verdadeiro paraíso terrestre.
O verdadeiro jardim do Éden. Esta terra santa, este paraíso, é o ventre da Virgem Maria. Deus cria a Virgem Maria sem pecado. Deus preserva. É o primeiro milagre, é um milagre da graça. Já é a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte em Maria. Deus antecipa a sua obra, que será para o gênero humano somente na cruz. Em Maria, ele realiza esta grande obra. É incrível pensar isso. Entende? Então, veja, ela é a mãe da cabeça da igreja e então ela é a mãe do corpo. Imagina, né, que Frankenstein, se a cabeça fosse gerada por alguém e o corpo por outro, né? Ou, enfim, que você quer ser igreja, existe uma mãe. Essa realidade espiritual da igreja está escrita aí em Colossenses 1,18. Cristo é a cabeça de seu corpo. A igreja. Ela que gerou Cristo, cabeça da igreja. É ela que produz o corpo, seus membros. Deus, ele é Deus e é Pai, em certo sentido, de toda criatura. Deus é Deus de tudo. Não tem como alguém escapar de Deus. Porém, a Virgem Maria, ela é a mãe somente daqueles eleitos. Maria, ela é a mãe somente da igreja. E o que é a igreja? A igreja, ela é o mundo reconciliado com Cristo. Então vamos entender isso. Porque a igreja, ela tem algumas dimensões, né? Quando a gente fala de igreja, caberia, assim, muitas aulas sobre igreja. Né? Existe uma matéria teológica só para falar da igreja, que é a eclesiologia. Então nós poderíamos falar das dimensões da igreja, que existe a igreja triunfante, a padecente e a militante. Porém, nós temos as duas, vamos dizer assim, estados dela. Né? Então nós temos a igreja carismática e a igreja institucional. É como se fosse a parte material e a parte imaterial, assim como corpo e alma. Então nós somos corpo e alma, a igreja também tem a parte visível e a parte invisível. Então a igreja, ela é mais invisível do que visível. Por exemplo, todos os santos, o céu inteiro é a igreja. O purgatório inteiro padecendo é a igreja, porque estão em Deus. E aqui na terra, todos os que estão em comunhão com Deus é a igreja. No entanto, essa é a dimensão carismática da igreja, ou seja, é a parte espiritual. Só que existe a dimensão institucional, que tudo isso acontece dentro da Igreja Católica. A Igreja Católica é a que dispensa a comunhão com Deus através dos sacramentos. O batismo incorpora dentro do corpo místico, a Eucaristia alimenta, a Crisma confirma, a confissão e a unção salva e cura do pecado ou da doença. A ordem e o matrimônio se põem a serviço. Então, isso que eu falei agora, ela é muito denso,
mas também o objetivo da aula não é esse. Mas a questão é, Cristo é a cabeça da igreja. Maria é a mãe de Cristo. E ela não pode ser somente do corpo. Se queremos estar em Cristo, se somos Cristo, nós também recebemos essa mãe, que está atualizado na Sagrada Escritura, em João, na crucificação, né? O evangelista João, ele narra Jesus dando a sua mãe a ele. Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. João, que não era irmão biológico de Jesus. Jesus que estava quase agonizando e que para fazer qualquer palavra, qualquer frase na cruz era assim uma força extraordinária que precisava ser feita. Ele precisava pisar no prego que estava sobre os seus pés, calcar aí um fôlego para então soltar as suas palavras. Nós temos ao todo, durante em média 3 horas de crucificação, que Jesus ficou estendido sobre a cruz, 7 palavras. 7 palavras não, né? 7 frases. Foram 7 comunicações que Jesus fez na cruz. Todas elas importantíssimas. Todas elas essenciais. E uma delas, mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Quem somos nós para rejeitar isso? Dai-nos a graça, Senhor, de entender, de compreender e de valorizar, de honrar esta mãe. Esta mãe que Cristo ficou 30 anos submisso a ela. Veja, Cristo teve 30 anos submisso a ela e 3 anos de vida pública. Nos 30 anos, são 10 vezes mais diante da Virgem Maria, sendo um perfeito filho. E hoje no céu, ele é mais filho ainda, porque no céu nós somos perfeitamente tudo o que imperfeitamente somos aqui. Então, no céu é ainda mais filho de Maria. Imagina Cristo cumprindo, honrando o mandamento, honrar pai e mãe. Cristo é perfeitamente o cumpridor da lei. Ele é a lei. Ele é o máximo cumpridor da lei. Imagina como ele viveu a submissão à Virgem Maria. 10 vezes mais. Deu muito mais glórias a Deus, no sentido, ele é Deus, mas a glória de Deus ela foi muito mais manifesta nesses 30 anos oculto do que nos 3 anos de vida pública. Isso é incrível. Por Maria, por meio de Maria, começou os seus milagres. Se você pega o livro de João, né, o discípulo que levou Maria para casa, então imagino que deve ser um dos contos que Maria deve ter contado, né? Porque o próprio João diz que se tivesse que falar tudo o que Deus fez, não teria livro sobre a terra. Então é muito limitado somente, né, achar que foi só o que está escrito na Bíblia, e não é. O apóstolo João vai falar ali de Caná da Galileia, um casamento que acabou vinho. O vinho, que algumas pessoas querem dizer que não é vinho, é somente um sinal de alegria, que uma coisa não exclui a outra. O vinho simbolizava sim a alegria daquela festa, mas era vinho de verdade.
Ah, mas não tinha álcool, era uva. Mentira, porque a palavra diz ali que no final, quando todos já estavam bêbados, veio o vinho melhor. Não tem como ficar bêbado com uva, gente. A aula não é sobre isso, né? Mas, enfim, né? É importante saber ler, é importante saber interpretar. E ali em Caná acontece aí o primeiro milagre. Mulher, ainda não chegou minha hora, vai dizer Jesus. Mulher. A mesma mulher do Gênesis ao Apocalipse, mulher. Ainda não chegou a minha hora. E veja, mesmo ainda não sendo o momento da público, Cristo não rejeita o pedido da mãe. Se assim foi em vida, ainda mais perfeitamente é agora glorificado no céu. Por isso que ela é a grande intercessora. A mãe de Deus, ela é a grande intercessora. As pessoas vivem pedindo orações entre pessoas. Vê uma pessoa que parece ser um pouco mais de Deus, ter um pouco mais de espiritualidade, fala assim: você que está aí pertinho de Deus, reza por mim para acontecer tal coisa, e nós pedimos a intercessão. E as pessoas acham que seria algo de necromancia, ou seja, pedir algo para mortos, porque a Virgem Maria já está glorificada, mas pelo contrário, é uma falta de catequese, de entendimento de que ela está muito mais viva do que nós, porque ela já está glorificada. E se em Caná da Galileia Cristo fez ouvido, quanto mais hoje. Mesmo que talvez não seja a hora, isso não significa que ela vai pedir coisas contrárias a Deus, mas pelo contrário, ela está tão transformada por Deus que ecoa nela a vontade de Deus perfeitamente. E ela, sendo uma criatura muito mais próxima de nós, é muito mais acessível a nós. Como que isso tem que ficar claro pra gente? Por isso nós temos que ter uma confiança absurda de se aproximar à Virgem Maria. Entende? Também foi pela palavra dela, pela saudação dela, que São João Batista foi santificado ali no ventre da sua prima Isabel. Isso está narrado na Bíblia, né? Naquele momento, São João Batista é libertado do pecado original. Ali acontece o milagre da graça. Ou seja, São João Batista, ele nasce sem pecado original. A Virgem Maria não foi a única que nasceu sem pecado. A Virgem Maria é a única que foi concebida sem pecado. Concepção já. São João Batista foi concebido no pecado, mas foi santificado ali na presença, junto com antes que a saudação da Virgem Maria chegasse aos ouvidos, ali ó, com a presença de Cristo, ele foi santificado. Extraordinário. Extraordinário. Vamos dizer que nós encontramos aqui o modus operandi da graça, e Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele tem um modo de operar. E se assim ele fez em Caná, e assim ele fez com São João Batista, e assim ele fez em tantas outras situações, não é para que duvidar que é assim que ele continuará agindo. E continua agindo até os dias de hoje. Por isso nós pedimos a intercessão da grande Mãe de Deus. As advertências continuam. Os vídeos não substituem a leitura do livro. E assistir as orações não substituem você de rezá-las, tá? Então reze comigo. Então vamos lá, né? Vamos fazer a nossa oração do
Espírito Santo, nosso Espírito Criador, tá? E depois da ave estrela do mar. Vinde, Espírito Criador, visitai as almas dos vossos, enchei de graça celestial os corações que criastes. Sois o divino Consolador, o dom do Deus Altíssimo, fonte viva, o fogo, a caridade, a unção dos espirituais. Com os vossos 7 dons, sois o dedo da direita de Deus, solene promessa do Pai, inspirando nossas palavras. Acendei a luz nos sentidos, insuflai o amor nos corações, amparai na constante virtude a nossa carne enfraquecida. Afastai para longe o inimigo, trazei-nos prontamente a paz. Assim, guiado por vós, evitaremos todo o mal. Por vós explicar-se-á ao Pai e conheceremos o Filho. Dai-nos crer sempre em vós, Espírito do Pai e do Filho. Glória ao Pai, Senhor, ao Filho que ressuscitou, assim como ao Consolador por todos os séculos. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave do mar estrela, de Deus mãe bela, sempre virgem da morada celeste, feliz entrada. Ó tu que ouviste da boca do anjo a saudação, dá-nos paz, inquietação e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata e a nós cegos alumia. De tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos granjeia. Ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo seu ouça aqueles que nascendo por nós que ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extinto nossos pecados, dai-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos 3 um louvor. Amém. Muito bem. Terceiro dia. Se você está vendo ao vivo, ótimo. Se você está vendo essa gravação, ótimo também. Peço para você, se você não é inscrito, se inscrever. Deixar o seu joinha para ajudar aqui a entrega deste conteúdo, para chegar em mais pessoas. E deixar um comentário daquilo que você tem achado de nossos estudos, tá bom? Deus nos abençoe. Os anjos nos protejam. E salve